Minha rapaziada, a gente já fez brincadeira sobre o assunto, já fez vídeo dando risada, enfim, brincadeira de bigodinho, de Bob Construtor, mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sério aqui, porque a gente não tá falando sobre qualquer coisa, né? A gente tá falando sobre algo muito importante no jornalismo, que se chama credibilidade, e que eu prezo bastante e trabalhei bastante pra adquirir a minha credibilidade. Pra quem não sabe, o técnico da Helman, ele me mandou um recado na coletiva, assim, assim, eu não consigo falar que foi algo diferente. Ele me mandou um recado, elogiou meu trabalho, enfim, mas falou pra eu ficar atento com a intenção das minhas fontes, porque as minhas fontes não necessariamente estariam passando o panorama completo pra mim, né? E assim, aí a gente vai entrar em algumas questões do jornalismo que são muito importantes, que primeiro de tudo, histórico. Eu acho que todo jornalista fala pelo seu histórico, assim. Eu nunca botei em xeque as minhas fontes, porque, primeiro de tudo, até para eu assumir uma pessoa como fonte, eu preciso entender que ela tem um mínimo de confiança e de informações para realmente me passar o que eu futuramente vou publicar ou não. Então não é toda pessoa que chega para mim e fala, isso tá acontecendo que eu divulgo. Existe todo um cuidado, existe todo uma separação ali, porque no final das contas, a gente tá falando de expectativa do torcedor, a gente tá falando do movimento da torcida do Atlético que reage naturalmente às notícias, principalmente notícias de mercado, enfim, que a gente conseguiu antecipar bastante coisa, situação de escalação. Então não é simplesmente bater na minha porta e falar, não, Thiago, isso tá acontecendo que as coisas elas vão ser publicadas. Não, acho que toda a fonte que eu tenho, e assim, entendendo que ela pode errar e ela pode acertar, mas ela já me passou confiança para que ela, se torne uma fonte, beleza? Assim, acho que o histórico fala por si só. No dia que tudo aconteceu, basicamente a gente trouxe em primeira mão que o Filipinho não ia pro jogo e como titular, a gente trouxe em primeira mão que o Júlio seria relacionado, e a gente trouxe em primeira mão que o Leozinho seria titular. Então acho que é o tipo de coisa que deixa claro todo o cuidado e todo o histórico positivo que eu tenho, independente da notícia, assim. E eu não sei se o Odair sabe disso, também não sei se ele tem obrigação de saber disso, mas eu acho que quem me acompanha tem total noção disso, tem total conhecimento em- de lembrar e entender que o trabalho que é feito aqui é muito sério. Daí outro ponto que o Odair aborda é sobre a intenção das minhas fontes, né? Que eu tenho que tomar cuidado para não ser usado pelas minhas fontes. E eu acho que nesse cenário existem mil possibilidades, assim. O primeiro deles, eu não sou responsável pela intenção da minha fonte. Se minha fonte chega para mim e me passa uma informação X e eu acho que faz sentido para o macro, para o torcedor do Atlético receber essa informação e eu tenho conhecimento que a informação é verdadeira, a intenção da fonte não me importa. Até porque eu vou falar um negócio para vocês bem claro, assim. Toda fonte tem uma intenção. Ninguém é bonzinho no mundo do futebol. Ninguém é bonitinho no mundo do futebol. Se vocês estão recebendo a informação vindo dos bastidores, é porque alguém tem interesse que isso vaze. Então eu não posso chegar aqui, não vou falar de um movimento envolvendo um membro importante da diretoria em relação ao trabalho do treinador, porque eu não sei qual é a intenção da pessoa que me passou isso. Se existe um movimento interno de pessoas lá dentro tentando queimar X ou Y, desculpa, não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade. O que eu tenho que ser muito responsável, e eu acredito que eu acredito que, volto a dizer, meu histórico fala por si só, é conferir a veracidade da informação. E assim, seja o cardápio do dia, que eu inclusive tenho todas as fotos, se vocês quiserem, um dia a gente pode até divulgar, ou seja, a informação de membros da diretoria querendo a saída do Odair, seja, sei lá, do acerto com o Lucas Sacha que estava realmente acontecendo, seja da negociação do Viveiros, que a gente trouxe em primeira mão, seja a negociação do Aguirre, do Benavides, que a gente participou da apuração em primeira mão. Eu acho que isso tudo
assim, eu me certifico muito da responsabilidade que eu tenho, seja com minha fonte de não expor ninguém, seja também da responsabilidade que eu tenho com o torcedor de tentar passar o maior número de informações da maneira verídica, né? Que eu acho que é a responsabilidade de cada jornalista. O que acontece dentro do clube, intenções, aí eu já não sei de verdade. Imagina eu ter que ligar pro Petralha, e aí, Petralha, pô, sabe? Então, o Odair, ele ficou incomodado com a informação que eu dei, eu banco a informação, eu tenho provas que me certificam que a informação é verdadeira, eu não preciso expor fonte, eu não preciso expor prova pela Constituição, eu tô muito tranquilo, tanto que eu dei a informação no meio de semana, no final de semana a gente trouxe 3 informações em primeira mão, então mostra que, pô, essas fontes elas não estão fora desse caminho da veracidade. E assim, lamento do Odair ter ficado incomodado. Pô, a última coisa que eu queria no momento de vitória é ter aqui que falar sobre o entrave com o técnico do Atlético. Acho que eu tenho vários pontos críticos ao trabalho do Odair. Vários pontos mesmo, assim. Acho que o trabalho do Odair, taticamente, poderia ser melhor em vários aspectos, mas a questão não é sobre isso. A questão é sobre credibilidade, informação, fonte. Eu acho que o Odair, se ele tá percebendo um movimento contra ele nas informações que saem de dentro do clube, eu acho que ele tem como se movimentar. E de verdade, não é falando pro jornalista. É falando para as pessoas que tomam a decisão dentro do Atlético. E se tem ali, pô, pessoas importantes dentro do Atlético permitindo que informações relevantes vazem, esse tipo de pessoa, na minha visão, não deveria estar no clube. Mas isso aí não sou eu que contrato, não sou eu que demito. A minha missão com vocês é informar. Então, assim, ai, Thiago, mas cuidado com a fonte. Eu tomo cuidado. Pode ficar tranquilo que eu tomo cuidado. Não pode ficar tranquilo que minha intenção aqui, ela não seria outra diferente de informar. Talvez vocês me conheçam por agora, mas antes de chegar aqui, eu tenho apurações muito grandes, em veículos muito grandes. E assim, não seria a primeira apuração da minha vida e nem é dando carteirada, mas é algo que eu faço há muito tempo e eu me certifico de estar trazendo o mais concreto possível para vocês, que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu recentemente da questão da SAF. Quantas e quantas vezes eu falei pra vocês, o Atlético não tem proposta, o Atlético não tem proposta, o Atlético não tem proposta, o Atlético não tem proposta. Quando aconteceu um movimento diferente, eu fui muito sincero. Aconteceu um movimento diferente. Situação do Odair, a mesma coisa. Quantas vezes eu cheguei e falei pra vocês, não tem chance do Odair cair, não tem chance do Odair cair, não tem chance do Odair cair. Quando eu recebi uma informação que uma pessoa grande do clube gostaria da demissão do Odair, eu soltei. Então, assim, eu não tô aqui pra vender mentira pra torcedor. Assim, sendo bem sincero com vocês, se eu pudesse fazer só análise tática, eu traria só análise tática no canal. Então, assim, eu acho que a situação com o Odair também não tem muito desdobramento. Eu acho que ele tem que ficar preocupado com o ambiente do clube, sim. Eu acho que ele tem que ficar alerta com o ambiente do clube, sim. Gostaria que a gente pudesse ter conversado antes de virar um tema para a coletiva, mas eu tô muito tranquilo no que é feito, eu tô muito tranquilo no que eu trago pra vocês. Semana passada mesmo, a gente trouxe o interesse do Ronaldo. Pô, jornais do Rio Grande do Sul logo depois deram da possibilidade de acerto com o Ronaldo. A gente falou em primeira mão sobre o Zé Wellison, depois os jornais do Ceará, Lucas Mussetti, Luiz Fabiani, César Luiz Merlo e GE, sabe, o UOL, portais gigantescos, pô, recentemente noticiaram informação que a gente trouxe em primeira mão. Então, volto a dizer, o histórico acho que fala por si só. Assim, o meu interesse ele é único, assim. Se alguém acredita que eu tenho interesse, porra, obscuro com o Atlético, posso garantir a vocês que o meu interesse é o mesmo de vocês, é ver o Atlético ganhando jogos, porque isso facilita muito meu trabalho e isso facilita muito minha vida, porque eu decidi viver Atlético, então, assim, porra, se vocês quiserem eu mostro o extrato pra vocês. Tem mais, porra, comprando cerveja e insulina do que qualquer possibilidade de recebimento de qualquer valor do Clube Atlético Paranaense. Aí começa as teorias da conspiração. Mas enfim, queria mandar esse papo reto pra vocês, porque fala sobre credibilidade. Credibilidade é muito importante, beleza? Tamo junto, é nóis. Daqui a pouco tem live, aí a gente toca a semana da melhor maneira possível.